Olá, internautas, tudo bom com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Questão 400. O sono e os sonhos. Aí é que vem, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Uma pergunta. Aí vem a resposta. Não, o espírito jamais está inativo durante o sono. Os laços que unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Questão 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Responde que pelos sonhos, crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. O sono é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Questão 403. Por que não nos lembramos dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Todavia, o corpo é matéria pesada e grosseira. Dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não recebeu pelos órgãos do corpo. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Aí responde que sim, porque os espíritos têm um corpo como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Questão 413. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 414. Vai responder mais aprofundado. Diz assim: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Aí responde que sim. E muitas outras que creem não se conhecerem, reúnem-se e conservam. Podes ter, sem disso, suspeitar amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, os parentes, os conhecidos e as pessoas que vos podem ser úteis e tão frequentemente que o fazeis quase todas as noites. Questão 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Responde sim. Nenhuma dúvida, os laços de amizade antigos ou novos reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Quer dizer ditosos, virtuosos, felizes, afortunado. Questão 419. Transmissão oculta do pensamento. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta,
por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo. Responde: já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si, pois, bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Questão 421. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seu pensamento, mesmo quando o corpo não dorme. Agora a questão 422. Latergia e catalepsia e mortes aparentes. Vamos ver aqui. Os latérgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa, né, ao seu redor, mas não podem se manifestar e pelos olhos, orelha do corpo? Uma pergunta. Aí responde que não. Pelo espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Aí eles veem pelo espírito, mas ele não tem como se comunicar com a matéria nesse momento aí. Agora tem uma pergunta dentro dessa mesma pergunta da 422. Por que ele não pode se comunicar? Responde que o estado do corpo se opõe a isso. O estado particular dos órgãos nos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito age. Questão 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Será? Vamos ver aqui. Responde que na letargia o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Questão sobre sonambulismo, né? Questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Né? Como a gente vai explicar? Aí tem aqui as duas respostas. Responde que uma independência da alma completa que no sono, e nesse caso suas faculdades estão mais desenvolvidas, ela tem percepções que não tem no sono, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Exatamente. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Responde que a maioria os vê. Muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do Espiritismo. 437. Questão. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma, e que está algumas
vezes muito longe de seu corpo, a alma não deixa inteiramente o corpo, no qual está sempre ligada, né? Por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, e a eletricidade a lição entre seus pensamentos, é por isso que se comunicam como se estivessem uma do lado da outra, né? Agora a questão 439. No êxtase, agora vamos falar do êxtase. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? Responde que é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Entendo aqui que tem mais elasticidade, digamos assim, tem mais potencial, melhor dizendo, né? Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Responde que sim. Ele os vê, compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso, gostaria de lá ficar, mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Agora a questão 447. Segunda vista. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sono e o sonambulismo? Responde que tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Questão 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Responde que o mais frequente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhas, e das quais algumas têm certo poder, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão. Aqui é a questão 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm delas sempre consciência? Responde que nem sempre. É para elas uma coisa muito natural, e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Questão 445. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. A causa da clarividência do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limite senão aqueles assinalados à própria alma. Num estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele, senão por um fio que um esforço a mais faria romper para sempre. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase é a segunda vista, e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso
existirão em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. Encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos. Os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Considera sobrenaturais. Olha só aonde chegou, né? O sonambulismo. A explicação sobre o sonambulismo, sobre o êxtase, segunda vista, né? Então, amigos, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Quem gostou, clica no joinha e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.